Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, vamos abrir a palavra lá em Êxodo, capítulo 2. Eu vou pregar pouco, porque hoje tem o almoço das mães. E diz que o grande pregador, o melhor pregador do mundo, é aquele que prega pouco. Se foi bom, ótimo. Se foi ruim, foi curto. É rápido. Êxodo capítulo 2, foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ela a ser filho. Essa lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Versículo 9, vamos ler juntos, repetidamente, vamos lá? Então lhes disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. O tema da nossa meditação é o salário de uma mãe. O salário de uma mãe. A filha de Faraó encontra essa criança e, ao encontrá-la, ela, de uma certa forma, faz dessa criança uma propriedade sua. Ela achou o menino. Mas não somente isso. Quando Joquebede, a verdadeira mãe, chega, ela declara para a mãe verdadeira: leva este menino e cria-mo. A expressão cria-mo aqui significa cria para mim. Esse menino é meu, eu quero que você crie esse menino para mim. E diz assim: pagar-te-ei o teu salário. Ou seja, eu vou pagar para você ser a mãe desse menino, para você criar esse menino para mim. E diz o texto que a mulher tomou o menino e o criou. E aqui, meus amados irmãos, todos nós sabemos que Moisés, ele não era filho da filha de Faraó. Joquebede também não era a mãe no sentido possessivo da palavra. A maternidade é uma missão, a maternidade é uma mordomia, porque os filhos são herança do Senhor, são propriedade do Senhor.
E é muito importante aqui que essa expressão cria-mo, ou cria para mim, é como se Deus estivesse dizendo: eu quero que essa criança seja criada para mim, e eu vou pagar um salário, eu vou recompensar você pelo fato de você estar criando esse filho para mim. Vocês entenderam ou não? Eu me esforcei. Qual é o salário que Deus paga para uma mãe? Qual é o salário que a mãe recebe de Deus? Primeiro, a concepção. O privilégio de conceber. Diz o texto, no versículo 2, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. Um filho. Aqui entra um ponto fundamental, porque hoje o movimento feminista tenta destruir a beleza da maternidade. A sociedade hoje faz um ataque, e principalmente os casais jovens estão sofrendo esse ataque, combatendo a maternidade como se a maternidade fosse uma coisa negativa, destrutiva. Eu li recentemente um livro de uma socióloga francesa. Ela apresenta 40 razões para você não ter filhos hoje. 40 razões. Eu li algumas, até com uma certa lógica, mas eu não entendi, porque ela tinha 2 filhos adolescentes. Eu não sei se a crise dela foi por causa disso, ou se ela estava defendendo uma tese mesmo. E, meus amados irmãos, a Bíblia, quando olha para a maternidade, olha um aspecto extremamente positivo. É tanto que, na concepção cultural judaica, uma mulher, quando concebia, é porque Deus estava, de uma certa forma, punindo. Não era esse o sentido, mas o sentimento era esse, porque a maternidade era uma coisa tão desejada, tão aspirada. E a Bíblia continua com essa mesma visão. Uma mãe que recebe de Deus a graça, o privilégio de conceber, de ter filhos, ou um filho, já está recebendo uma recompensa de Deus. Amém? Então, louve a Deus, você que é mãe nesse dia, pelo filho, pelos filhos que você tem, porque isso é uma bênção de Deus, é uma recompensa de Deus, é uma herança de Deus para você, é um galardão que Deus está dando para você. Então olhe para a maternidade como uma coisa divina. Divina. A grande pergunta que esse texto também nos sugere: será que tem tempo mais fácil e mais difícil para ser mãe e pai? Porque hoje diz assim: pastor, eu não vou ter filho, porque hoje, ter filho hoje é muito difícil. E a pergunta que eu faço para você é: quando é que foi fácil ter filho? Foi na época dos patriarcas? Foi na época da idade primitiva, da idade média, da idade moderna? Existe, do ponto de vista circunstancial, histórico, algum momento que a maternidade ela é proibida? Ela é complicada? Se você observar nesse texto, esse casal já tem 2 filhos, Arão e Miriam, e agora nasce Moisés, o 3º filho. Eles estavam sobre a escravidão egípcia, no momento em que a escravidão estava ganhando intensidade na sua força punitiva. Quando ela resolveu ter esse filho, e Deus deu a ela esse filho,
havia um decreto por parte de Faraó. Veja no versículo 22 do capítulo 2, diz assim, 1:22, diz assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Você teria filho numa condição como essa? As parteiras não obedeceram o rei. Agora a ordem é para que todos os filhos, ou para que todo o povo egípcio, ao nascer uma criança crente, que essa criança do sexo masculino fosse jogada no Nilo. E o Nilo era cheio de jacaré. A maternidade, ela é uma bênção de Deus em qualquer tempo, em qualquer circunstância. O Deus que dá é o Deus que capacita, é o Deus que sustenta, é o Deus que protege. Os nossos filhos, os seus filhos, mãe, estão nas mãos do Senhor. Eles têm a garantia da proteção de Deus, principalmente os filhos crentes, os filhos da aliança, os filhos da promessa. Os nossos filhos, eles nascem como semente santa de Deus. Então, primeira parcela do seu salário, você ser mãe, você conceber um filho. Segunda parcela desse salário que Deus paga para uma mãe é o privilégio de criar o filho, de educar o filho. A gente olha hoje para a igreja e a gente tem que fazer escolas de pais, cursos, mais cursos. Tem até curso agora para ser homem. Então é uma coisa meio preocupante. Mas é muito interessante que a educação de filhos, à luz da palavra de Deus, sempre foi um salário de Deus, sempre foi uma bênção de Deus. O poder criar os filhos, o poder educar os filhos, isso é uma bênção, é um privilégio que Deus dá para um pai e para uma mãe. É tão interessante, porque quando o menino nasce, depois de 3 meses, ela, como mãe, vai depender da providência de Deus. Ela coloca esse menino num cesto e coloca nas correntezas de um rio, na expectativa de que houvesse algum livramento de Deus, alguma ação de Deus. E aqui eu aprendo uma coisa muito importante, é que para nós criarmos os nossos filhos, para você, mãe, criar os seus filhos, você tem que depender da providência de Deus. Você tem que descansar na providência de Deus. Você tem que entregar o seu filho às correntezas da providência de Deus, porque o Deus que dá é o Deus que cuida. É o Deus que cuida. Vai lá para Hebreus, por favor, no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, vai falar dessa criação maravilhosa. No versículo 23, lê comigo, por favor. Hebreus 11, 23 diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Preste atenção. Não tenha medo de ideologia de gênero. Não tenha medo de nenhum tipo de ideologia destrutiva. Não fique angustiado por causa do problema da droga, da promiscuidade,
dos pedófilos. Os nossos filhos estão nas mãos de Deus. Não temos que ter medo de decretos reais. Não temos medo de leis que tentam destruir as nossas crianças, a nossa infância, a nossa geração, porque o nosso Deus é o Deus que vai cuidar dos nossos filhos. E você, como mãe, você tem que entender. E eu, como pai, e você, como pai, temos que entender que os nossos filhos nós criamos para Deus. Nós criamos na disciplina da demonstração do Senhor. Nós somos mordomos dessa criação. Dá trabalho? Dá trabalho. Custa caro? Mais ou menos. Tem um site, se você quiser entrar nesse site, quanto custa um filho? Você entra lá, da maternidade até terminar a faculdade. Foi calculado lá em torno de 2 milhões, depende da faculdade, né? 2 milhões, 3 milhões. E eu pergunto para você, você que tem um filho, você venderia seu filho por 2 milhões? Por 3 milhões? Quanto custa um filho? Eu não vou nem comparar com um neto. Quanto custa um neto? Quanto custa você ver as novas gerações servindo a Deus? Quanto custa? O salário de uma mãe está não somente na concepção. O salário de uma mãe, Deus paga bem, não atrasa, tem reajuste todo ano. Cria esse menino para mim, cria esse filho para mim, e eu vou recompensar você. Mas em terceiro lugar, a terceira parcela do salário de uma mãe está justamente na entrega. Na entrega. Quando o menino é grande, Joquebede vai com Arão e chega lá para a filha de Faraó, aqui está o menino. Ela concebeu, ela criou, e agora ela entrega. Ela entrega. E é justamente nessa entrega que está o momento mais difícil. Primeiro, no aspecto sentimental. Quando Mateus e Túlio casaram, eu tive síndrome de ninho vazio. Eu chorava. Eu disse, acabou minha vida agora. Eu queria formar, casar, ter os filhos. Aí os filhos se formaram, casaram. Eu olhei para a Tássia, não era a mesma. Ou era a mesma, mais avançada. E nós aqui, o que eu vou fazer agora dentro de casa? Aí nasce os netos, aí o neto vai embora. É ruim demais. Mas o que é bonito nesse texto, veja lá em Hebreus 11, é que o salário de uma mãe está no sucesso espiritual dos nossos filhos. Sucesso espiritual. Diz o texto, versículo 24 de Hebreus 11: pela fé Moisés, quando já homem feito, criado, ele recusou ser chamado filho da filha o quê? De Faraó. Eu não quero os títulos desse mundo, eu não quero as projeções desse mundo. Ele recusa, ele prefere. Veja bem, tudo isso é resultado de educação. Quando você educa um filho, seu filho vai estar preparado para recusar. Seu filho vai estar preparado para preferir. Seu filho estará preparado para considerar
Seu filho vai ter valores espirituais para dirigir sua vida, para tomar suas decisões e para ser usado por Deus. A Bíblia fala, e eu queria que você fosse lá para Deuteronômio, capítulo 34. No versículo 10, 11 e 12. Deuteronômio 34, 10, 11 e 12. O que diz? Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, com quem o Senhor houvesse no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes, terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Louvado seja Deus. A filha de Faraó chega para Joquebede: cria esse menino para mim. Mas esse menino foi criado para Deus. Não existe personagem tão importante na história do povo de Deus como Moisés, que nasceu em momentos e em circunstâncias inapropriadas, que nasceu quando havia um decreto de morte para si. Um menino que foi jogado no rio e poderia ter sido comido por jacarés e crocodilos no Nilo. Mas esse menino nasceu para cumprir um propósito de Deus. Seus filhos nasceram e você não sabe o que Deus tem para eles. Você é uma assalariada do Senhor. Você é mãe, e você está criando esse filho não para você, mas para Deus. Amém? E que você possa entender essa missão de mãe, orgulhar-se dela, agradecer a Deus por ela. Se o seu filho passa por um momento de crise, de dificuldade, não desista dos seus filhos. Ore por eles. E Deus vai escrever a história dele através da vida de seus filhos. Amém? Então anime o seu coração. Celebre hoje o Dia das Mães. E eu recomendo aos filhos e os maridos que pague hoje o almoço. Que pague. Não deixe a sua mãe nem abrir a bolsa. Amém?